Bom dia, meu nome é Wesley, eu sou orientando do professor Enilson, aqui no programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM, e como requisitos aí de seminários 1, vou estar conduzindo essa apresentação que vai falar sobre a fitorremediação do solo, qual que eu vou mostrar algumas técnicas e aplicabilidade desse método. Bem, os avanços globais, ele criou, após aí a dita Revolução Industrial, muito problemas na proteção e preservação do meio ambiente, né? A grande demanda de atividades industriais, ela é um dos maiores desafios, atualmente. Essas atividades, ela acaba requerendo um grande gasto, energético para ser conduzida, e em sua maioria, elas produzem um grande volume de resíduos, que acaba afetando o meio ambiente. Atualmente, em pleno século XXI, a gestão desses resíduos, dessas atividades antrópicas, elas, elas ainda, acaba sendo um desafio. E mesmo com leis e procederes específicos para gerir e descartar esses resíduos e contaminantes ambientais, tem-se o problema nessa gestão, né? Até hoje é um fato a dificuldade em gerir, esses resíduos industriais. Depois da água, o solo é um dos recursos mais afetados por contaminantes ambientais, né? Então, ou seja, a contaminação do solo por substância tóxica, ela aumentou consideravelmente, de uma forma extrema, e se tornou um amplo problema global. Esses contaminantes, esses resíduos industriais, ele, eles são classificados, conforme a inércia dele no ambiente e a periculosidade. Ele é separado em grau 1 e grau 2, no qual o grau 2 consiste quando eles não são inertes no ambiente, ele é caracterizado por ser um material geralmente de combustão, que tem solubilidade, e são geralmente biodegradáveis. Já os resíduos de grau 1, eles são inertes, no ambiente. Eles apresentam inflamabilidade para o meio e para quem tem contato, são na sua maioria tóxicos ou corrosivos e até mesmo patogênicos. Os produtos químicos, eles são frequentemente encontrados de forma combinada no ambiente, mas um dos mais comentados atualmente e de que mais envolve estudos, principalmente na questão da fitorremediação, são os metais pesados. Eles geralmente estão associados nas contaminações com hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, e geralmente essa exposição, essa contaminação combinada, ela só torna mais agravante a toxicidade e a contaminação ambiental. No caso dos metais pesados, eles não são biodegradáveis, e ao contrário dos contaminantes orgânicos, eles são mais de difícil remediação no solo. Os metais pesados, geralmente, em áreas de contaminação, é encontrado na concentração de 1 até 100 mil miligramas por quilo de solo no ambiente. Os contaminantes de metais pesados, eles geralmente são oriundos das atividades, industriais,
seja de produção industrial no geral, para produções de embalagem, de manipulação de produtos químicos, produção de combustíveis, a mineração propriamente dita, ela utiliza, né, de componentes de materiais pesados, de metais pesados, o processo de fusão industrial para transformação de químicos, ele usa, né, metais pesados ou tem como resíduo metais pesados. E se tem ainda, né, que é um fator muito, como diz, econômico, que até hoje tem as atividades militares, né, a economia bélica, e ela gera muito resíduos e requisitos de metais pesados. Os metais pesados eles são um grande risco, né, para a saúde. Transmissão dele, o principal problema dele é a transmissão dele para a cadeia alimentar, e é uma grande ameaça para a saúde humana. Estima-se que no mundo é uma ameaça à saúde para cerca de 10 milhões de pessoas. Já os hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, são moléculas que têm geralmente mais de 2 benzeno na sua composição. Eles são oriundos de indústrias petroquímicas, produção asfáltica, manipulação e produção de alumínio, de creosoto e até mesmo combustão incompleta de materiais. Um grande fator nele no solo e no meio ambiente é que eles causam, além da contaminação, alterações indesejáveis na textura e outras características fisioquímicas do solo. Então, estendendo aí a classe de degradação ambiental. Não sendo apenas um contaminante industrial, né, mas aí de uma atividade antrópica na agricultura, tem se hoje discutido muito os contaminantes salinossódicos, né, que altera as características e propriedades de solos agrícolas em uma grande extensão no mundo. Ele geralmente é oriundo do manejo inadequado do solo nas atividades agrícolas, né? Não necessariamente só, mas também vem da fertirrigação, a forma que ela é manejada, a quantidade de nutriente, né? A forma que aplica. Da irrigação mesmo, a quantidade de água, o ciclo de irrigação, o tipo de solo acaba acumulando, né, salinidade no perfil do solo, e a própria manejo de adubação, adubação excessiva, o tipo da cultura acaba deixando o resquício salino no solo, né, que foi um erro na atividade militar era do outro slide. Então, os sais solúveis nessas áreas, quando são encontrados, ou é o cloreto de sódio, né, o sulfato de sódio, e às vezes também encontrado íons isolados, né, de cloro, de cálcio, magnésio e de sulfato. 30%, estima-se que cerca de 30% das áreas irrigadas são afetadas, né, por salinidade, e o total de 7% da terra do mundo, elas já são afetadas por perfil salino no solo. Então, né, mediante essa necessidade, tem que se ter a remediação, né, ou seja, a restauração desses solos em estado mais natural, ou que permita sua utilização como um recurso, né? Então, tem que ter soluções ambientais, né, para que se possa proceder com essa remediação, né? Tem que ter técnicas, né, tecnologia de recuperação desse solo contaminado para alterar esse status de contaminação.
Tem essas técnicas que geralmente elas são técnicas de caráter físico, químico ou biológico, né? Então, assim, como técnicas físicas de remediação, tem métodos que usam substituição, né, do solo, colocando novo solo, ou até mudando a remanescência desse solo. Tem, tem uma adsorção térmica, né, desses contaminantes também no solo. São métodos físicos. Tem também métodos químicos, né, onde usa, assim, a lavagem do solo com soluções e com águas, e como método químico também, eles podem fazer a imobilização, né, desse contaminante, fazendo a solidificação dele, vitrificação, deixando ele de forma imóvel ali no solo para que não proceda, né, com maior descontaminação. E tem os métodos biológicos, né, que um dos objetivos aqui do seminário é a fitorremediação. As técnicas de fitorremediações, elas vão, né, depender do mecanismo de uma planta, né, e da microbiota do solo, para que tenha tanto ou a imobilização, ou a extração, ou até mesmo a volatilização desses contaminantes, né? O método de fitorremediação, ele pode ser por fitoestabilização, fitovolatização, fitoextração, fitodegradação, risodegradação ou risofiltração. São dos métodos citados na literatura, mas ele vai variar do tipo de contaminação, do tipo de ambiente e até mesmo da espécie vegetal que está sendo utilizada para fazer essa técnica de remediação do solo. Ela é considerada uma tecnologia verde, né? Porque diferente dos pro ambiente e não utiliza de recursos financeiros tão alto como, por exemplo, uma estabilização ou remediação química. Bem, a fitoestimulação, vou falar um pouquinho de cada um dos tipos de fitorremediação. A fitoestimulação, ela se baseia na desintegração de poluentes orgânicos ali na região da rizosfera na planta, né? Então, ali o contato solo com a raiz proporciona aí, né, em muitas espécies vegetais, uma grande área, né, de contato, e tem aí se falado que tem cerca de 1 milímetro até 1 centímetro de espessura ali em volta do material vegetal da raiz, né? Ela está relacionada à atividade microbiana, quando que ela é aumentada ali no solo com a planta cultivada de diferentes maneiras, né? Através de exudado da raiz no solo, que melhora a condição biótica desse solo, o suprimento de oxigênio ali da atividade microbiana, ela pode aumentar, de certa forma, a biodisponibilidade desses contaminantes para entrar no ciclo de metabolismo da planta, o aumento de carbono orgânico ali naquele solo, e tem também as relações simbióticas, né? Como, por exemplo, aí, as micorrizas que acabam que aumentando essa biodisponibilidade desses contaminantes. Então, a fitoestimulação ela nada mais é do que o favorecimento, né, do habitat microbiano na rizosfera. Todavia, a efetividade dela é aplicável apenas a contaminantes orgânicos. Tem a fitotransformação, né? A fitotransformação,
ela baseia-se na quebra de contaminantes orgânicos por processo metabólico da planta, né? Ou por processo enzimático produzido ali dentro do aparato da planta. E ela não está ligada com dependência da comunidade microbiana desse solo. Geralmente aí os compostos orgânicos, eles se juntam à biomassa da espécie que é cultivada, ou transformam-se em compostos voláteis e vão em formas não tóxicas para a atmosfera. Ela é limitada a compostos orgânicos e alguns metais pesados, né, nem prata e o selênio. Isso também é a fitoestabilização, né? Esse já se baseia numa abordagem de inativação do contaminante, né? Ele tem como princípio reduzir a mobilidade e a biodisponibilidade dos metais pesados no solo. Ele limita a lixiviação desse metal para perfis mais profundo, ou até mesmo atingir o lençol freático, entrando nas águas subterrâneas, consequentemente impedindo assim a sua entrada na cadeia alimentar. Ele pode ser aplicado de forma cinética aos corretivos de solo, né? E acaba aí que induzindo uma imobilização física e química por sorção nas raízes e fixação com esse corretivo que é aplicado. Os corretivos aplicados, juntamente com esse método de fitorremediação, geralmente são matéria orgânica, biossólido, minerais de argila e até mesmo fertilizantes fosfatados. E a filtração, ela baseia-se no uso das raízes na recuperação de águas superficiais ou subterrâneas e águas residuais de baixo níveis de contaminante, né? Muito usado aí em áreas de inundação, né? Para resíduos locais de descartes. Os contaminantes eles são absorvidos ou adsorvidos ou até mesmo precipitados e sua destilação para água subterrânea acaba sendo reduzido, né? Ele tem aí a interação de exudados na raiz, estimulado por exudados, alteração do pH na rizosfera e consequente precipitação desses contaminantes na raiz. Quando as raízes ficam saturadas de contaminantes, elas são colhidas e procedida aí a próxima parte depois da fitoextração que eu vou falar mais à frente. E tem também o principal método, que é a fitoextração, né, no qual esse já se baseia na remoção do contaminante do meio, né? Ela pode ser contínua, ou de forma natural, ou induzida de forma química na planta. Ele consiste no sistema radicular e direcionado para os tecidos da parte superior da planta. Então, ele baseia-se da produção da biomassa dessa planta para usar, né, como produção de biogás, ou até mesmo simplesmente serem incineradas, e as cinzas, né, com esses metais pesados, elas podem ser usadas para a recuperação desse metal, ou fixada em blocos, ou até mesmo descartada em terras desérticas. É uma técnica mais utilizada, ela é considerada uma técnica principal, pois ela literalmente extrai, né, aquele contaminante do meio, em comparação àquelas técnicas físico-química, estima-se que é 10 vezes mais econômica esse método de fitoextração. Bem, falando aí, mas que são dois tipos, né? A fitoextração, quando ela é contínua ou quando ela é induzida. Na fitoextração contínua, os metais eles podem ser restaurados, né? A partir dessas partes colíveis, ou seja, aquele metal pesado, ele volta a ser um produto, né, para a indústria química.
E ele baseia-se no cultivo contínuo e o sistema de colheita para reduzir o nível desse contaminante no solo, né? Para ter uma efetividade nessas fitoextração, indica-se que se usa espécies de crescimento rápido, né, com alto acúmulo de biomassa, principalmente acúmulo de biomassa na parte aérea, né, da planta. Precisa ter sistemas radiculares estendidos, né, principalmente com raiz secundária, para ter uma alta absorção de solução do solo para esses contaminantes adentrando no mecanismo da planta. Conter e armazenar altos níveis de metais pesados, né? Tem-se uma classe aí, indica-se que usa para fitoextração essas plantas hiperacumuladoras naturais, né? Elas naturalmente têm uma alta capacidade de acumular um grande volume de metais pesados. Tem impedimentos, né, que pode interferir no sucesso dessa fitoextração, né? Um dos principais é a biodisponibilidade desse metal pesado para a planta, né? Então, ele vai depender muito da solubilidade desse contaminante metálico na solução do solo, da acessibilidade desse metal pesado às raízes das plantas, né? Capacidade dele adentrar na planta, né? Por via simpasto ou apoplasto. Essa biodisponibilidade, ela depende aí de características, né? Do perfil do solo, como pH alto, uma maior retenção e baixa dissolução dos metais com a solução, né? Ela está altamente associada aí com a baixa CTC e o baixo teor de matéria orgânica. Tem maneiras, né, então, para aumentar essa taxa de fitoextração, né? A eficiência da fitoextração, ela pode ser aprimorada usando algumas abordagens, como o aumento dessa biodisponibilidade do metal pesado no solo, ou seja, fazer o condicionamento desse solo, né, com contaminantes, o aumento da biomassa vegetal e diminuição no ciclo de extração também aumenta essa eficiência. E quanto menor o tempo, maior a quantidade de biomassa e um solo melhor condicionado e propício a essa biodisponibilidade, economia de recursos, tanto quanto monetário e até mesmo o tempo de remediação desse solo. Já a fitoextração induzida, ela objetiva extrair grande concentração de metal pesado, cuja mobilidade é aumentada por agentes quelantes, né? Agentes quelantes, eles foram isolados de plantas que são usadas para extração e desintoxicação de metais pesados, e eles, quando aplicado, eleva o potencial de acumulação de metal pesado de plantas não hiperacumuladoras, né? Podendo ser aumentado com o uso dessas substâncias, né? E há mesmo alguns estudos que utilizam essas espécies hiperacumuladoras têm aumentado exponencialmente o potencial dela de fitoextrair metal pesado do solo. A maior disponibilidade e extração de contaminantes metálicos do solo por plantas tratadas, pois induzem uma maior concentração, né, de metal pesado na solução do solo, o aumento do movimento de complexos de metal em direção à raiz, né, menos ligação de complexo com componentes celulares na parede vegetal, que inibiria aí parte da absorção, destruição de barreiras fisiológicas na raiz devido ao alto nível de complexos resultantes. Induz também uma maior translocação do material, do metal pesado. Então, tudo isso acaba aí fazendo as flutuações induzidas ser mais eficiente, né, na extração desses metais do solo.
Então, essas plantas, elas, para conseguir fazer essa fitoextração, ela vai depender de mecanismos, né? Do qual um dos principais é o mecanismo de acumulação, né? Acúmulo de metal pesado no material vegetal, ele é regulado por vários processos, como sequestro vacuolar, carregamento do xilema, carregamento citoplasma através da membrana, transporte dirigido por energia, adsorção na parede celular, influxo apoplástico nos tecidos das raízes. Então, tudo isso contribui para que essa acumulação seja efetiva dentro do maquinário da planta, né? Como foi mencionado, esses contaminantes, metais pesados, ele adentra esse metabolismo vegetal, né, através aí da solução do solo, né, ou por difusão, interceptação radicular, ou até mesmo fluxo de massa, né, adotando aí as vias de entrada, seja o apoplasto, né, ultrapassando aí por carregadores através das estrias de Caspares e adentrando o xilema da espécie vegetal, né. Uma vez aí, dentro dos elementos de vaso, essa solução com contaminante do solo, ele vai seguir, né, via xilema, até o maquinário metabólico da planta, né? E ali ser metabolizado dentro dos tecidos vegetais. Ali, né, já adentrado no metabolismo da planta, né, esses metais aqui, esse desenho, esse artigo, essa imagem, ele mostrou toda a rota do cádmio, né, desde a interceptação radicular, né, adentrando na, na, nas raízes, nas células das raízes. Pode ver, assim, que todos os transportadores, né, todas as enzimas da celular ali radicular, ela tem, né, a capacidade, não todas, algumas delas de estar interceptando esse metal pesado e colocando para dentro da planta. Inclusive, tem transportadores específicos em algumas espécies de, de metais pesados, como o cádmio, né? Então, ali dentro da raiz, ele vai pegar uma rota até chegar no xilema. No xilema também tem carregadores específicos de cádmio. E chegando aí na folha, ele vai ser metabolizado, né? Ou acumulado no vacúolo, ou até mesmo imobilizado na membrana celular da folha. Então, tem especificidade, né, de espécies por tipo de contaminante, justamente por causa de afinidades como esses carregadores aí, porque o sistema vegetal ele está apto para, na solução do solo, tá captando e metabolizando nutrientes, né? E esses metais, eles são, ao contrário de nutrientes, são tóxicos. Então a planta vai ter ele como um malefício. Então a planta tem que estar possibilitada a metabolizar esse metal pesado, né? Então tem plantas do gene do exemplo que tem mais afinidade com cádmio, né? Essas hipo, hip, hipomialpine, que tem mais afinidade com cobre, né? A Euphobias queiragnia, que tem mais afinidade com chumbo, plantas do gênero Alisson com níquel, né? As tápises, que tem mais afinidade com zinco, samambaias pteris, pitaia,
elas têm mais afinidade com arsênio. Essas Phragmites australis são hiperacumuladoras de cromo. Esquima superba, que é hiperacumuladora de manganês. Então, tudo isso, quando vai fazer um procedimento de fitorremediação por em metal pesado, tem que ser levado em consideração, né? Já na fitorremediação salinosódica, outras espécies são utilizadas para o processo, né? As plantas de ambiente salino, elas já são um pouco diferentes, elas são divididas em dois grandes grupos de tolerância. As plantas halófitas, né, que são as que vivem em solos com alta concentração de sais, e plantas glicófitas, que apresentam uma menor resistência à salinidade, né. Critério aí de ilustrativo, por exemplo, uma espécie que tem tolerância, né, que pode ser considerada uma halófita de cunho comercial, são as beterrabas, né? E já uma que não tem tanta resistência à salinidade e não vai ter uma capacidade de acumular ou fitorremediar, são as lactucas, os alfaces, né? Que são extremamente sensíveis a níveis de salinidade. Então, quando é classificada em halófita, ela pode estar em três classes. Ou ela é uma halófita de grau 1, né, que vai tolerar níveis salinos de 0,01 até 0,1% de sal no solo, ou de grau 2, que vai tolerar de 0,01 até 1%, né? Ou de grau 3, quando elas toleram valores superior a 1% de sal no solo, né? Essas halófitas, elas têm essa capacidade devido principalmente a duas características, que é o ajuste osmótico, né? Para poder não ter aquela seca fisiológica ali, mesmo com a água e com estando salina, ela não tem a capacidade, né, de fazer absorção e a capacidade de compartimentar íons de sal no vacúolo interior celular. Umas espécies hiperacumuladoras de sal, uma muito conhecida é essa triplex, conhecida até como planta-sal. As salicórnias também, tem essa gramínea que é a espartina, que é usada mais em ambientes inundáveis, que tem a capacidade de hiperacumular teores de sal no tecido vegetal. No Brasil, alguns estudos têm se desenvolvido com espécies, principalmente ali na região do Nordeste, né, que é uma das mais afetadas por salinidade do solo no país. Eles têm utilizado moringa oleífera para fitoextrair sal e pião manso, a jatofa. Então, aqui tem esse estudo, por exemplo, que ele fez comparação entre as plantas halófita, né, para ver qual que tinha um maior potencial de fitorremediar situações de salinidade, né. Então, podemos ver aí que o desenvolvimento total de uma planta, ele é inibido, né, conforme o teor salino ele aumenta, né, porém tem espécies que na questão da fitoextração, ela tem um maior desempenho em comparação a outras, né, então tem essa essencialidade em ter uma escolha ideal para a situação, ou seja, nível salino, outras características como tipo de solo, né? Tipo de solo, condição que está aquele contaminante, né? Até plantas do mesmo gênero, que nem essa Sueda nudiflora e Sueda fruticosa, pode-se ver que essa segunda espécie, ela tem uma capacidade, mesmo em níveis salinos, de fazer uma fitoextração mais eficiente, né? E até mesmo níveis salinos
podemos ver que tem alguns níveis, né, que é o nível limite, né? A 8 decais de contaminante salino tem uma eficiência maior, mas chegando até o dobro, ainda se tem uma extração efetiva, né? Mas já para outras espécies, essa efetividade na extração é drasticamente reduzida. O estágio de maturação da espécie alófita, ela também vai estar interferindo no momento de colher essa planta para extrair aquela salinidade, ela interfere. Nesse estudo aqui, por exemplo, eles utilizaram a aveia, né, e viu que tem um estágio de maturação, né, que completa da planta, né? E a maior afinidade e teor de salinidade no solo e que as plantas conseguem fitoextrair, geralmente está nos cloretos e no sódio. Em questão da hiperacumulação de metal pesado, é importante, né, se ter conhecimento de qual parte vegetal da espécie tem um maior potencial, né, de fitoextrair. Até porque, no caso, principalmente desses metais, é interessante que, que eles se acumulem na parte aérea, né, para poder colher aquele metal e fazer todo aquele processo de incineração e o metal pesado para poder voltar a ser extraído para a cadeia industrial, né? Então, aqui nesse estudo de hiperacumulação e estimulação do crescimento, né, de teores de chumbo, zinco e cádmio em Arábies paniculata, eles conseguiram ver aí, por exemplo, que a espécie ela tem mais fitoacumulação de metal quando é o zinco na parte aérea, enquanto o chumbo ele é mais fitoacumulado nas partes radiculares, né? O que então no caso uma espécie como essa, ela não seria tão interessante para fitorremediação de chumbo, né? Então tendo aí que ver outras possibilidades, mas já pro zinco sim, não tão interessante também quando for uma fitorremediação de cádmio, né? Porque boa parte da concentração do metal pesado ele foi encontrado nas partes radiculares, né? Então, se for usar uma espécie como a Arábies paniculata, o ideal seria que ela usada em fitorremediação de zinco. Então, tem feito-se estudos, né, que tem mostrado que o status de salinidade ali do solo, ele pode estar inferindo também na fitoextração de metal pesado, né? Esse autor aqui, ele fez um estudo de cádmio frente a concentrações salinas e mostrou que a salinidade ela pode potencializar o acúmulo de cádmio, né? Conduziu tratamentos de controle e tratamentos com interação com a salinidade, utilizando essas duas espécies, a Brassica junci, né, crotalária, e Ricino comunis. E ele pôde notar que esse tratamento, vamos tentar aqui esses dois tratamentos, que é o T4 e o T6. Que no T4 ele utilizou apenas o cádmio e no T6 o cádmio associado com salinidade, né? Então foi possível ver que as concentrações de cádmio que foi extraído a 90 dias depois do cultivo aumentaram em relação à salinidade, né? Tanto para a Brasca, Junce, quanto para Mamona, né? Então teve um aumento considerativo nos teores de cádmio na parte vegetal dessas plantas
com a salinidade moderada do solo. Esse outro estudo aqui também, ele estudou a ausência de salinidade, uma salinidade alta e intermediária em 4 níveis de cádmio, né? E independente do nível de cádmio, ele viu que quando tinha, né, uma salinidade média ou até mesmo alta, os teores de bioconcentração de cádmio na planta, eles se elevavam, né? Teve também, não só para o cádmio, esse Lee fez um estudo similar com chumbo nessa sueda salsa e viu também, né, que níveis salinos moderados conseguiam influenciar na fitoacumulação do cádmio, do chumbo, desculpa. Então, como considerações finais, né, da apresentação, tem-se que a fitorremediação é uma ferramenta para degradar, reter, imobilizar ou reduzir níveis tóxicos dos contaminantes ambientais. Ela é classificada dependente da técnica empregada, da natureza química ou da propriedade do poluente, podendo ser uma fitoextração, fitoestabilização, fitoestimulação, fitovolatização e fitodegradação. A planta contaminante, ela é dependente de diversos fatores, da biodisponibilidade, da físico-química do solo e principalmente da espécie de planta utilizada. Seja poluente orgânicos, metal pesado, salino, existe uma evidente degradação do solo causada por atividades antrópicas. E a fitorremediação é uma ferramenta viável economicamente e ambientalmente. Então, existe ainda uma necessidade maior de estudos em campo, né? Visto que boa parte desses são conduzidas em casas de vegetação ou vaso, para a viabilização de práticas e técnicas aplicáveis a áreas contaminadas. Um pouco das citações que eu utilizei no trabalho. E é isso, obrigado.